O advogado Paulo Faria relatou pelas redes sociais que apresentou uma reclamação constitucional ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, para que este conceda aos investigados nos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes o direito de saberem quais são as acusações contra eles. Faria disse: acabo de protocolar no STF uma reclamação constitucional ao presidente Luiz Fux, requerendo acesso integral e irrestrito ao inquérito 4781 e demais. Estamos há 122 dias sem acesso à sua íntegra. O sigilo é total, até para o advogado fazer a defesa do seu cliente. Relembre a participação do Dr. Paulo Faria em live promovida pela União dos Advogados do Brasil. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos. Boa noite, professor Carvalhosa, doutor César, doutor Rogério Greco, doutor Roberto Delmanto. É uma satisfação, é uma honra estar aqui presente. E, na realidade, a minha presença é para corroborar essa brilhante explanação das ilegalidades e ilicitudes praticadas no âmbito desses dois inquéritos, especificamente o 4781 e depois o seu filhote, que é o 4828. E eu gostaria de abrilhantar ainda mais, é uma honra abrilhantar a brilhante explanação do professor Carvalhosa e também do Dr. César. A questão da ausência do tipo penal foi assim brilhantemente comentado pelo professor Carvalhosa, porque nós estamos diante de algo inusitado no Brasil, né, em termos penais, porque são pessoas sendo presas por crimes de opinião, por exercerem a liberdade de expressão e sem crime. Ou seja, não há um crime imputado a essas pessoas, senão a ideia de crime político. Porque, veja bem, no caso específico de uma das investigadas, eu faço parte da defesa de Sarah Winter, e é com muita honra que eu faço parte dessa defesa, porque o que nós estamos defendendo é a liberdade de expressão. E nesse caso especificamente da questão constitucional, foi criado, até o professor César, o doutor César também falou, foi a questão do foro de prerrogativa. Por quê? Criaram um foro especial para a grande maioria dos investigados do inquérito 4781 e do 4828, ambos sigilosos, que não está na Constituição, no artigo 102. Então, assim, a ofensa à Constituição, não apenas aos preceitos, direitos fundamentais, como a ampla defesa, a própria dignidade da pessoa humana, a presunção de inocência, tão discutida no âmbito da Suprema Corte nos últimos 2-3 anos, por conta da prisão de um ex-presidente que, condenado em 2 instâncias, ainda alega inocência, e porque ainda não transitou em julgado, de acordo com a Constituição Federal. Então, isso tudo está sendo jogado ao lixo. Porque o inquérito 4781, especificamente no caso no caso de Sarah Winter, por exemplo, foi porque ela disse uma frase de uma linha e ela foi incluída no inquérito das fake news. Uma frase de uma linha mereceu ser incluída nesse inquérito. Então, assim, é impressionante como nós vivemos um estado de exceção, principalmente a defesa dos investigados. Eu faço parte dessa fila de defensores, de advogados, que são com suas prerrogativas aviltadas, impedidos de exercer a advocacia tão essencial à justiça, lá no artigo 133 da Constituição Federal, aquela promessa que nós fazemos
A promessa do advogado, não. O juramento do advogado, prometer defender as leis, a Constituição. Então, tudo isso está sendo aviltado. E o que é pior, com a omissão da Ordem dos Advogados do Brasil. É lamentável. Lamentável. Porque nós, advogados, não tivemos acesso ao inquérito 4781. A operação mestra de busca e apreensão que ocorreu no dia 27 de maio, até hoje, foi uma escolha do relator determinar que somente o apenso 70 fosse entregue, impresso dentro de envelope. Isso não quer dizer que nós, advogados, tivemos acesso aos autos, ou pelo menos aos autos digitais desse apenso 70, para conferir se realmente aquilo que a gente está recebendo é o que está lá. Então, chegou-se ao absurdo de um relator que é vítima, que é julgador, escolher determinar o que a defesa vai apreciar para poder defender o seu cliente que é investigado. Então, desde o dia 27, não tivemos acesso ao inquérito 4781. Tá? Tivemos acesso apenas a uma parte, o apenso 70, mas existem inúmeros outros apensos. Ao que a gente conhece, 74 apensos. Então, e há um fato estranho, por quê? Por que não liberaram só o apenso 70? De acordo com a vontade do relator. Porque eu penso o seguinte, eu entendo que para você fazer a defesa do seu cliente, você tem que ter acesso à íntegra dos autos. Não tem como você fazer uma meia defesa. A defesa tem que ser integral, porque você tem que conhecer desde o início, desde quando ele foi instaurado, lá em março de 2019. Aliás, a delonga de tempo aí também deve entrar para o Guinness Book, como o inquérito do fim do mundo, como diz aí a mídia, e o próprio ministro Marco Aurélio corroborou lá no seu brilhante voto, vencido 10-1. Então, uma observação importante, em ambos os inquéritos existem dezenas de investigados. Porém, no 4828, que nós também estamos defendendo, Sarah Winter, nós recebemos a cópia integral. Agora, o inquérito 4781 nós não recebemos só o apenso 70, que foi o apenso autorizado pelo ministro relator do inquérito. Então, isso é ofensa à prerrogativa, isso é ofensa à Constituição. O artigo 133 é muito claro. A advocacia é a atividade essencial à justiça. Como é que você vai fazer justiça? Como é que você vai defender uma pessoa investigada se você não tem acesso aos autos? Básico. Inclusive, o professor César até mencionou a súmula 14, a súmula vinculante 14, que ela é muito clara. É direito do defensor, do interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado pelo órgão de competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, isso é um direito de defesa, e nós não tivemos esse acesso. Isso é uma grave ofensa às prerrogativas, isso é um grave momento que nós estamos vivendo e que a gente precisa lutar para poder evitar esse tipo de situação. Esqueci de tirar o mute. Mas primeiro é fantástico ouvir essas expressões. Doutor Delmanto, fantástico nas ponderações. Doutor Rogério Greco, incrível as ponderações também. E eu só gostaria de finalizar, até porque que tem uma grande gama de pessoas na rede perguntando qual a saída para tudo isso. Então, acho que cada um de nós aqui temos esse dever de prestar essa informação a todos esses que estão nos assistindo. Mas eu gostaria só de contar para vocês um detalhe que eu diria que é a cereja do bolo de tudo isso que aconteceu, que nós discutimos nesse momento. Sarah Winter, gente, foi presa dia 15 de junho de 2020. Ela, ao chegar à delegacia da Polícia Federal, perguntou: doutor, por que eu estou sendo presa? O delegado respondeu: não sei, você está sendo presa.
Não sei. Ou seja, foi expedido um mandado de prisão e até hoje, dia 8 de julho, o ministro relator que nos entregou o inquérito 4828, que foi por esse que ela foi presa, não consta a decisão da prisão, que seria a motivação da prisão, qual crime cometido, qual é o cunho investigatório. E muito pior, não foi entregue para a defesa o requerimento ou a representação, seja do Ministério Público pedindo a prisão, seja da autoridade policial. E isso antes da prisão, porque no dia da prisão ela só recebeu um mandado de prisão. Então, estamos diante de dois fatos. Não sendo apresentada, até agora não foi apresentada essa decisão que motivou a prisão, estamos diante de uma prisão ex officio, em prisão cautelar. E que o juiz não pode decretar de ofício, porque tem que ter a motivação, tem que ter o requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Então o juiz não pode, até que eu entenda, e o doutor Greco é um exímio detentor desse conhecimento da questão do processo penal, eu não conheço até hoje uma prisão ex officio. Então nós estamos diante disso. Por quê? Se até o momento não nos foi apresentada a decisão, e apesar que nós já cobramos isso, inclusive dia 20 de junho, em live, com o próprio Oswaldo Eustáquio, que foi preso. Será que foi por isso que ele foi preso? Será que foi por isso de cobrar a decisão da prisão? Então, isso é um tribunal de exceção. Não tem outra nomenclatura. E o que é pior, quando nós impetramos o HC no dia 15, no dia da prisão, a ministra responsável, relatora, ela negou seguimento ao HC. Uma das fundamentações foi porque não apresentamos a decisão. Mas como apresentar a decisão se a defesa não teve acesso aos autos? Só teve acesso dia 29. O HC foi impetrado dia 15 de junho. 14 dias depois, o relator autorizou a entrega do inquérito que motivou a prisão. Mas lá não consta a decisão da prisão. E o que é pior, quando foi revogada a prisão, no dia 24 de junho, criou-se aí um novo tipo de prisão cautelar. Eu até coloquei bem em detalhe, prisão domiciliar cautelar a título precário, substitutiva da prisão temporária. Isso é inexistente. E com um plus a mais, uso de tornozeleira. Sarah Winter não pode nem sair da sua casa para ir ao mercado, enquanto pessoas condenadas em 2, 3 instâncias podem passear pelo mundo livremente, sem tornozeleira. Então, é inacreditável o que a gente está vivendo. Inacreditável. E o que é pior, para finalizar, a omissão da Ordem dos Advogados do Brasil na defesa das prerrogativas de todos os advogados, de todos os investigados dos inquéritos, 4781 e 4828. Isso é inadmissível. Temos notícias de advogados escoltados dentro do Supremo Tribunal Federal para ir ao protocolo, escoltados por seguranças. Isso é humilhante, E quando passava do estacionamento, porque até no estacionamento era proibida a entrada de advogado. Então, se isso não for uma exceção, eu sinceramente não sei mais o que dizer. Então, eu passo aí a palavra ao Bruno, e desculpa aí a expressão, mas realmente é lamentável o que nós, como defensores dos investigados, estamos passando. Lamentável.